E aí, amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Retcons e Afins. Pra quem não me conhece, meu nome é Yasmin, eu sou a dona do canal e agora eu faço a introdução. Gente, eu já vou começar falando sobre a narração é totalmente fictícia, tá? O vídeo foi feito apenas para entretenimento de vocês, nada do que acontece na história é real. Hoje teremos uma história de futuro, essas coisas. Espero que vocês gostem dela. Eu achei bacana. Achei a protagonista no começo meio pombalesa, mas depois ela toma uma atitude da vida dela e consegue a tão realizada vingança, né? Não se esqueçam de curtir, de comentar, de ir para o vídeo. Sei que é chato eu falar isso toda vez, mas se eu não falar, o que que acontece? Vocês assistem o vídeo, ficam fazendo as suas atividadezinhas aí e se esquecem de fazer. Por isso que eu sempre tenho que estar avisando para vocês. Gente, temos também o canal Israel Reddit. Esses dias eu tô postando bastante histórias também lá. Lá já temos mais de 80 histórias. Todas são diferentes daqui, tá? Não tem, eu acho que só tem uma repetida. Então, pra você que ainda não viu o canal Israel Reddit, é uma novidade. Tem mais de 80 lá que não tem aqui, pra você que já assistiu todas as histórias do meu canal. Um beijo pra vocês. Espero que vocês tenham uma semana abençoada e tchau! No terceiro ano de casamento com Gustavo Simpson, Micaela Lawrence recebeu uma mensagem. Dela mesma, de 10 anos no futuro. A partir daquele momento, a dedicada e perfeita Sra. Simpson desapareceu. No lugar dela estava uma esposa distante, que não dava mais um segundo de atenção ao marido. Ela parou de esperar acordada por Gustavo noite após noite, e não planejava mais as refeições de acordo com os gostos ou necessidades nutricionais dele. Ela até o removeu do WhatsApp, deixando as mensagens dele sem resposta. Naquela noite, a assistente de Gustavo ligou em pânico. Sra. Simpson, algo sério aconteceu. Sir Simpson se recusou a incluí-lo no registro da família Simpson. O Sr. Simpson discutiu com ele, e Sir Simpson quebrou o braço. Ele está no hospital agora. A voz de Micaela estava calma. É necessário a assinatura de um familiar? A assistente ficou em silêncio, então perguntou confusa. Senhora Simpson, o que está acontecendo com você hoje? Antes, quando o Sr. Simpson foi obrigado a se ajoelhar na capela da família, você correu para a mansão e quase sofreu um acidente de carro. Outra vez, quando ele foi colocado em prisão domiciliar para reflexão, você ficou com ele por 3 dias, sem comer nem beber. E agora? Ele quebrou o braço por sua causa, e você não parece nem um pouco preocupada. Isso não é do seu jeito. Por minha causa? Micaela soltou uma risada suave e amarga. Se ela não tivesse ouvido a verdade de seu eu do futuro, talvez acreditasse, como todo mundo, que a devoção de Gustavo era real. Mais tarde naquela noite, a porta se abriu. Gustavo entrou com o braço engessado, lutando para tirar o casaco com uma mão. Ao ver Micaela meio adormecida na cama, ele baixou a voz. Estou bem. Volte a dormir. Ok, murmurou ela. Ela se virou e voltou a dormir. Gustavo fez uma pausa. Uma leve ruga surgiu entre suas sobrancelhas, e uma inquietação desconhecida se intensificou em seu peito. No passado, se ele chegasse meia hora atrasado, Micaela ligava repetidas vezes, apavorada, achando que algo tivesse acontecido. Agora ele estava ferido e ela nem tinha aberto os olhos. Mickey, ele a observou de costas. Eu sei que você se sente injustiçada, mas você conhece o temperamento do meu avô. Me dê mais um pouco de tempo. Vou garantir que minha família te aceite. Mas Micaela não respondeu. Gustavo achou que ela estava emburrada. Com um suspiro silencioso, ele se virou e foi para a varanda, acendendo um cigarro. Na escuridão, Micaela abriu os olhos. Ela pegou o celular e abriu a mensagem que havia recebido 2 semanas antes. Havia apenas algumas palavras na tela. Corra, Gustavo vai arruinar sua vida. No começo, ela achou que fosse uma brincadeira. Afinal, ela era casada com Gustavo há 3 anos. Ele sempre a tratou bem. O único herdeiro da família Simpson em Nova York, um homem que comandava um vasto império empresarial ainda jovem, que a conheceu em um evento e se apaixonou por ela à primeira vista. Por ela. Uma trabalhadora de açougue. Você trabalha em um açougue? Gustavo perguntou na época, segurando sua identidade entre dedos longos. Havia apenas curiosidade na voz, nenhum traço de desprezo. Acordar antes do amanhecer, chegar tarde todas as noites. Isso deve ser exaustivo. Algo quente se agitou silenciosamente em seu peito naquele momento. Suas almas pareciam ter ressoado instantaneamente, e eles se apaixonaram. Ele nunca se incomodava com o cheiro de sangue nas roupas dela. Quando as pessoas sussurravam pelas costas, ele a puxava para perto e as dispensava friamente. Este é o calor da vida comum. Eles não entenderiam. Quando ela cortou a mão preparando carne, ele segurou seus dedos sem hesitar, procurando um curativo. Na próxima vez, deixe que eu faça, murmurou, mais abalado do que ela. Ele a levava a banquetes e eventos sociais,
segurando sua mão sob olhares céticos. Esta é minha esposa, Micaela, dizia, orgulhoso e firme. Uma vez, ela foi atacada por um criminoso. À beira do desespero, Gustavo apareceu do nada e a puxou para trás. A lâmina destinada a ela perfurou seu peito. Ele quase morreu. Ela não conseguia acreditar que um homem que a amava assim pudesse destruir sua vida. Então, ela respondeu a mensagem. Quem é você? A resposta a deixou paralisada. Eu sou você, daqui a 10 anos. Micaela, 35. Gustavo não te ama. Ele ama Rosemary. Em 10 anos ele vai te destruir por ela. E depois te descartar como lixo. Não acredita em mim? Vá ao The Golden Valley hoje mesmo. Ele comemora o aniversário de Rosemary lá todos os anos. Este ano não será diferente. Micaela apertou o celular. Naquela manhã, Gustavo tinha voado para o exterior em uma viagem de negócios. Ele beijou sua testa antes de sair, prometendo trazer chocolates belgas autênticos. Como ele poderia estar em Nova York? Quando ela saiu do transe, já estava chamando um táxi. No The Golden Valley, ela subornou uma garçonete, vestiu um uniforme, cobriu o rosto e entrou no salão privado. Então viu uma cena que a atingiu como um raio. Gustavo estava atrás de uma mulher de meia-idade, prendendo cuidadosamente o colar estrela do véu de névoa, que Micaela admirava há tanto tempo, ao redor do pescoço dela. Os olhos de Rosemary Mitchell brilhavam de alegria, embora ela fingisse hesitar. Esse colar não é único? É valioso demais. Você deveria dar para a Micaela. Ela é sua esposa. Ela tem um charme simples do dia a dia, respondeu Gustavo calmamente, como se afirmasse um fato. Esse tipo de luxo não combina com ela. Seus dedos ajustaram o fecho com ternura treinada. Só você pode usar algo assim. As palavras atravessaram o peito de Micaela. Sua visão ficou turva. Todo o aviso se cumpria. Gustavo a enganava. O que ele antes chamava de charme simples agora era prova de que ela não era digna. Tonta, ela ouviu a voz dele novamente. Garçonete, disse ele casualmente. Você poderia descascar o camarão para nós? O olhar dele passou por ela, indiferente. Ele não a reconheceu, como se ela fosse apenas parte do cenário. Suas pernas pareciam pesadas, cada passo um esforço. Ela quase havia chegado à mesa de jantar quando uma voz furiosa cortou a sala. Gustavo, você está tentando desafiar o destino? Jordan Simpson, avô de Gustavo, entrou furioso na sala de jantar, tremendo de raiva e apoiado na bengala. Você vem aqui todo ano para comemorar o aniversário da Rosemary, e agora arrisca a vida com corridas clandestinas só para ganhar aquele colar idiota? O que eu te disse? Mesmo que você se casasse com a Micaela, a filha do açougueiro que ninguém leva a sério, você a arrastou para todo lado. Eu ainda não deixaria a Rosemary chegar perto dessa família. Jordan balançou a bengala como se fosse atacar. Vendo que ela vinha direto para Rosemary, Gustavo agarrou a pessoa mais próxima, Micaela, e a empurrou para a frente. Um baque pesado ecoou. A bengala acertou Micaela em cheio nas costas. Uma dor disparou pelas costelas, com um gosto metálico subindo em sua garganta. Ela conseguiu apenas vislumbrar Gustavo protegendo Rosemary. Não concorda? Tudo bem, vou só adicionar a Micaela ao registro da família Simpson. Deixe essa garota açougueira virar a matriarca da família Simpson. Aí a família toda vai virar motivo de piada. Micaela não se lembrava de como se arrastou para ficar de pé ou de como tropeçou para fora da sala de jantar. Lá fora, o vento frio mordia seu rosto enquanto ela enxugava sangue dos lábios e digitava, trêmula, uma mensagem para seu eu do futuro. Quem é Rosemary? A resposta veio rápido. Você viu tudo isso? Encontre um lugar quente. Vou explicar. Micaela congelou. Seu nariz formigava, os olhos ardiam. Seu eu do futuro precisava conhecê-la bem o suficiente para prever sua primeira reação após fugir da sala de jantar. Ficar parada no frio, tremendo. Micaela encontrou um lugar na janela de uma loja de conveniência na rua. À medida que mensagens de seu eu futuro chegavam, 10 anos de sua vida se desenrolavam como uma crônica escrita em sangue. Rosemary foi professora de música do ensino médio de Gustavo e amiga próxima de sua mãe, Renata. Ela era 10 anos mais velha que Gustavo. Naquela época, com o pai de Gustavo, Harrison constantemente traindo e a casa em caos, Rosemary, que era gentil, era a única luz na adolescência sombria de Gustavo. Mas Harrison, cego pelo desejo, voltou seu olhar para Rosemary. O escândalo abalou Renata, que, em desespero, pegou uma faca e foi encontrar Harrison em um confronto mortal. O chocante derramamento de sangue abalou Nova York da noite para o dia. A partir desse dia, o nome Rosemary tornou-se tabu na família Simpson. Jordan considerou Rosemary a fonte da morte de seu filho e nora, proibindo Gustavo de qualquer contato. Ainda assim, a obsessão de Gustavo por ela era inabalável. Ele até se casou com a mulher de status mais baixo de um evento de casamento, apenas para provocar Jordan. No 5º ano de casamento, Jordan faleceu. Gustavo não escondia mais seu relacionamento com Rosemary e passou a participar publicamente de eventos com ela. Naquela época, você estava grávida. Você entrou e encontrou Gustavo e Rosemary na cama, meio vestidos, e ficou tão furiosa que sofreu um aborto espontâneo e não conseguiu mais ter filhos. Você perdeu o controle, esfaqueou Gustavo, exigindo que ele reconhecesse os anos juntos. Mas ele disse que você estava doente e mandou servos cuidarem de você. A partir daí, você entrou em uma espiral de loucura.
Você expôs Gustavo e Rosemary à mídia, contratou trolls online para humilhar Rosemary, colocou fotos dos quartos deles no grupo Simpson. Quando Rosemary foi publicamente envergonhada e sua carreira arruinada, você achou que tinha vencido, mas recebeu os papéis de divórcio de Gustavo. Ele disse que você era a mulher mais fria e implacável que já conheceu, que você destruiu a luz da vida dele para que ele destruísse você. Ele usou o sangue do cordão umbilical armazenado no hospital, a única prova de que sua filha existia, para salvar a criança doente de Rosemary. Quando você foi quebrada, ele divulgou imagens de vigilância online, distorcendo tudo e te retratando como uma mulher da alta sociedade enlouquecida após um aborto espontâneo. Sua família tentou te acolher, mas você recusou, jurando que iria até os confins do mundo com Gustavo. Eventualmente, você se tornou uma mulher instável aos olhos do público, trancada por Gustavo, o homem que você mais amou, e deixada sem ninguém. Foram 10 anos engolidos pela lama. O peito de Micaela apertou ao ler as mensagens, cada respiração tremendo de dor. Ela digitou uma única linha. Eu vou reescrever esta vida. Ela enviou a mensagem e abriu seus contatos. Discando um número antigo, falou com autoridade calma. Por favor, diga ao meu avô que decidi me divorciar de Gustavo e retomar minha identidade como herdeira dos Lawrence. Além disso, instrua o departamento jurídico a cancelar todas as ações que eu planejava presentear a ele. Houve uma pausa do outro lado. Senhorita Lawrence, você não disse que testaria o Sr. Simpson por 3 anos? Faltam apenas alguns dias, por que essa mudança? Ele falhou, disse Micaela com voz gelada. Gustavo não fazia ideia de que sua verdadeira identidade não era uma garota açougueira. Ela era neta do magnata dos cassinos de Las Vegas, Dominic Lawrence. Com riqueza além da medida, estava cercada por inúmeros pretendentes, nenhum genuíno. Seu disfarce em Nova York era um teste, uma forma de encontrar o verdadeiro amor. Ainda assim, mesmo vivendo como uma pessoa comum, ela foi enganada. Nesse sentido, ela poderia muito bem ser ela mesma. Depois de descobrir a verdade, Micaela rapidamente contratou um advogado e redigiu os papéis do divórcio, enganando Gustavo para assinar com eles. E agora, lá estava ela. Faltavam apenas 2 semanas do período de esfriamento, e Gustavo não só estava desinformado, como tramava manipulá-la enquanto lidava com Jordan. Mas ela sabia a verdade. Aquele braço quebrado dele não era realmente para ela. No dia seguinte, Micaela recebeu uma mensagem de Gustavo. O jantar de hoje é importante. Não se atrase. Ela planejava fingir estar doente e não ir, mas a ideia de enfrentar a falsa preocupação de Gustavo, se ela ficasse em casa, a fez partir no horário. No local, Gustavo, vestido com um terno sob medida, abriu a porta do carro para ela, com o braço direito engessado. Mas ele ainda instintivamente estendeu a mão para proteger sua cabeça quando ela saiu. O general Freeman também estará presente esta noite. Ele é um grande chefe, disse Gustavo, olhando para ela. O amor brilhava em seus olhos. Preparei o presente para você. Você pode apresentá-lo pessoalmente. Isso também vai te dar um toque de prestígio. Micaela sabia que ele estava se exibindo, então apenas assentiu. A frieza dela só aumentava o desconforto que ele sentia. No passado, sempre que Micaela ficava chateada por ele não conseguir agradar o avô, algumas palavras bastavam para acalmá-la. Ele já estava acostumado a resolvê-la com "só espere mais um pouco". Mas agora, embora ele já tivesse tentado, sua atitude permanecia fria. Observando sua figura distante, Gustavo fechou os punhos e reprimiu o pânico que subia em seu peito. Como nos anos anteriores, no momento em que Micaela apareceu, sussurros encheram o ar, carregados de desprezo. O Sr. Simpson realmente ama a esposa. Ele até leva uma garota tão rústica para um evento de alto perfil. Fique longe. Ouvi dizer que ela trabalhava em um açougue e sempre cheira levemente a sangue. Micaela os ignorou, caminhando direto até o General Freeman, que estava cercado de convidados. General Freeman, ouvi dizer que você aprecia pintura, então preparei este presente para você. O General Freeman pegou o pergaminho. Enquanto ele se desenrolava, um suspiro percorreu a sala. Não é essa a obra lendária de Alden Warren? Reddit Contos e Afins. Esta peça é impagável. Pessoas comuns nunca conseguiriam colocar as mãos nela. Mas antes que o espanto pudesse se dissipar, uma voz repentina cortou os murmúrios. General Freeman, essa pintura provavelmente não é autêntica. Rosemary, em um vestido branco esvoaçante, avançou graciosamente, apresentando um pergaminho com o máximo respeito. Viajei por vários países para trazer a você a pintura genuína de Alden. Mas ouvi dizer que só existe um no mundo inteiro. Quando a verdadeira obra-prima foi revelada, a imitação de Micaela imediatamente ficou pálida em comparação. Os convidados congelaram por um momento, então risadas ecoaram. Meu Deus, ela realmente tentou passar uma falsificação para o General Freeman? Que ousadia! Como um homem como o Sr. Simpson, herdeiro de tudo, poderia se casar com uma mulher tão ignorante? Realmente uma vergonha para a família Simpson. Ainda bem que a senhora Noriraira. Mitchell trouxe a verdadeira. Senão, o General Freeman teria pendurado aquele pedaço falso. Imagine o ridículo. A testa de Gustavo se franziu. Ele deu um passo à frente, colocando Micaela atrás de si, e disse friamente. Aquele pergaminho foi uma compra minha. Não tem nada a ver com minha esposa.
Eu julguei errado e comprei um falso. Culpe a mim, não a ela. Mas os convidados não aceitaram. Sr. Simpson, dar uma falsificação não é algo trivial. Não minta para proteger a Sra. Lawrence. Ela vem de uma origem modesta, então é normal que não entenda de arte. O General Freeman enrolou o bigode, com um tom áspero. Gustavo, você sempre foi perspicaz. Como seu julgamento pôde falhar tão gravemente na escolha de uma esposa? Os olhos de Micaela se fixaram em Gustavo. Essa falsidade foi deliberada. Ele queria torná-la motivo de piada da noite, ofuscá-la na frente de todos, tudo para mostrar a graça de Rosemary e pressionar Jordan a aceitá-los. Gustavo apertou sua mão. Não se preocupe, vou provar que a pintura não é sua. Não. Micaela puxou a mão para longe, os dentes cerrados. Eles estão certos. A família Simpson é intocável. Eu, uma garota simples e rústica, nunca poderei pertencer. Ela girou nos calcanhares e foi embora. Os olhos de Gustavo brilharam de tensão. Ele agarrou seu pulso, mas naquele momento, Rosemary de repente segurou a cabeça, cambaleando. Gustavo olhou rapidamente, soltou Micaela e correu até Rosemary. Senhora. Mitchell, está tendo outro episódio de hipoglicemia? Ele puxou um doce do bolso com suavidade e ofereceu para ela, completamente alheio ao fato de Micaela já ter ido embora. Micaela saiu do salão e entrou no carro que a esperava. Gustavo ligava repetidamente, mas cada ligação era ignorada sem piedade. Finalmente, ele mandou uma mensagem no WhatsApp. Mickey, foi um descuido meu. Vá para casa descansar. Estarei aí assim que terminar. Um lampejo de ironia cruzou seus olhos. Ela o colocou imediatamente em não incomodar. No caminho de volta, Micaela cochilou. Quando abriu os olhos, o carro já tinha parado na mansão do Simpson. Antes que pudesse perguntar ao motorista o motivo, 2 seguranças abriram a porta de repente, a arrastaram para fora e a forçaram a se ajoelhar no mármore frio. Sem dizer uma palavra, Jordan ergueu o chicote e a golpeou. Micaela, como ousa apresentar uma falsificação para o General Freeman na frente de todo mundo? Isso vai virar notícia. Você está tentando envergonhar toda a família Simpson. A tela repetia as imagens dela entregando a falsificação, repetidas vezes. Era aberrante e humilhante. A tia de Gustavo veio correndo, chorando, e deu um tapa no rosto dela. Meu filho tem câncer de rim, ela gritou. Estávamos contando com as conexões do General Freeman para conseguir o remédio que salva vidas. E você passa um pedaço de sucata como se fosse verdadeiro. Agora todos os nossos esforços acabaram. Se acontecer algo com meu filho, juro que vou te despedaçar. Os ouvidos de Micaela zumbiam. Antes que pudesse se recuperar, os homens de Jordan levaram uma tigela de remédio preto aos seus lábios. Gavi insistiu em se casar com você. Não posso impedi-lo, mas não vou permitir que alguém tão ignorante tenha herdeiro Simpson e manche a linhagem. Com isso, a tigela de infusão de ervas, preta como breu, foi forçada na boca de Micaela. Ela engasgou, olhos vermelhos, peito arfando violentamente, os pulmões parecendo prestes a explodir. Então uma dor lancinante rasgou seu abdômen. Logo, o sangue encharcou suas calças. Seu corpo convulsionou, e ela oscilou à beira da inconsciência. Só então, um dos homens se inclinou para Jordan e murmurou. Já chega. Esse medicamento esterilizador é cruel. Continue, e isso não vai apenas deixá-la sem poder ter filhos. Ela pode não sobreviver. Só então, Jordan fez um gesto com a mão, sinalizando para seus homens soltarem. Micaela desabou no chão congelante, completamente exausta. Através da névoa, um pensamento surgiu. Como ela havia feito uma escolha diferente de seu eu futuro, o curso de sua vida parecia ter mudado. Quando Micaela acordou novamente, se viu deitada em uma cama de hospital. Seu abdômen ainda doía. Do lado de fora da porta, a voz fria e autoritária de Gustavo soava clara. Providenciem os melhores médicos para Micaela. Ela não pode sofrer danos permanentes, ou vou garantir que este hospital não funcione mais um dia. Só depois que a equipe médica se dispersou de medo é que Rosemary falou, com um tom de mágoa no olhar. Gavi, você está tão tenso por causa da Micaela. Será que você se apaixonou por ela? Eu só me sinto culpado. Suspirou Gustavo suavemente, com um traço de impotência na voz. Afinal, foi minha decisão esterilizá-la. O leve farfalhar do tecido seguiu quando ele se aproximou, puxando Rosemary para um abraço. Senhora Mitchell, você é a única pessoa de quem me importo. Eu só quis ter um filho com você. E a Micaela? Rosemary virou a cabeça, evitando o beijo, e sua respiração acelerou. Você a leva para conhecer seus amigos, aparece em programas e participa de eventos públicos. Não é porque você se importa com ela? Micaela apertou o lençol, a curiosidade brilhando apesar do coração gelado. Mas no momento seguinte, ouviu a resposta de Gustavo. Eu a levei à reunião e mencionei o trabalho de açougueiro da família dela apenas para moldar a impressão das pessoas sobre ela. Colocar ela num programa de culinária para demonstrar abate? Isso era só para destacar o passado dela, para fazer o vovô entender a distância entre ela e você. Aqueles ataques online à família dela? Tudo orquestrado por mim. Tudo que fiz foi para provocar o vovô, para forçá-lo a te aceitar antes. A revelação atingiu Micaela como uma bomba. Cada ato que ela um dia achou ternura, cada favor e toda proteção eram humilhações cuidadosamente ensaiadas. Naquele momento, a porta se abriu. Gustavo entrou,
o cansaço marcado na testa. Ao vê-la acordada, uma tensão leve brilhou em seus olhos escuros. Mickey, quando você acordou? Seus olhos avermelhados fixaram nele, gelados. Com medo de ouvir algo? Gustavo hesitou, então estendeu a mão para ela. Eu sei o que o vovô fez com você. Não se preocupe, eu não vou me divorciar de você. Minha esposa só pode ser você. Micaela retirou a mão com desdém. A frieza familiar dela o pressionava. Ele temia que ela realmente tivesse descoberto tudo. Ele rapidamente produziu um presente que havia preparado com antecedência. Você não sempre quis esse colar? O dono da pista de corrida subterrânea o guardava como um tesouro. Arrisquei minha vida na pista para recuperá-lo para você. Seu olhar caiu sobre o colar. Era a estrela do Nevo, mas não o verdadeiro. Ela já tinha visto joias suficientes para reconhecer a falsificação imediatamente. O verdadeiro já estava pendurado no pescoço de Rosemary. Eu sei. Deixa pra lá, disse Micaela, fechando os olhos. Vendo que ela nem se mexeu ao saber que ele tinha corrido com o braço engessado, Gustavo entrou ainda mais em pânico. Ele apertou o colar com força e disse: Mickey, você vai continuar assim, me ignorando como se eu fosse um estranho? Micaela respondeu, ainda de olhos fechados. Eu só quero dormir. Sua respiração falhou. Por 3 anos, seu cuidado foi onipresente. Agora o frio dela o fazia se sentir sufocado. Então o telefone dele tocou. A expressão de Gustavo escureceu. Depois de encerrar a ligação, ele se virou para ela. Eu te magoei nesses últimos dias. Quando você se recuperar, eu vou compensar você. Com isso, ele saiu apressado. Micaela ficou na mansão do Simpson para se recuperar, cuidada por uma dúzia de servos. Quando sua recuperação estava quase completa, o escritório do tribunal ligou. Senhorita. Lawrence, o período de esfriamento termina amanhã. Não se esqueça de coletar sua certidão de divórcio. Micaela respondeu. Entregue a outra cópia ao grupo Simpson. Este será meu último presente para Gustavo. Ele vai gostar. Naquela noite, a família Simpson organizou um jantar na mansão para pedir desculpas ao General Freeman. Inesperadamente, Rosemary também compareceu, como afilhada do General Freeman. Ela me presenteou com uma pintura que eu valorizo, então a adotei oficialmente como minha afilhada, declarou o General Freeman. Com isso, não só a família Simpson, mas até Jordan suavizou a relação com Rosemary. No meio do jantar, Rosemary se aproximou de Micaela, deixando de lado sua humildade habitual. Você provavelmente já ouviu que o tratamento especial do irmão do Gavi veio da minha influência. Micaela a ignorou. Rosemary se aproximou. Agora que sou afilhada do General Freeman, mesmo que Jordan não goste de mim, ele tem que me mostrar respeito. E você, uma açougueira de origem humilde, agarrada à família Simpson, só arrasta o Gavi para baixo. Se você realmente o ama, deveria ir embora agora. Micaela lançou um olhar de soslaio e disse suavemente. Comparada a mim, você combina melhor com o Gustavo. Nem todo mundo consegue conciliar pai e filho, tocar os dois e fazê-los dançar ao seu ritmo como você faz. De seu eu do futuro, Micaela aprendeu que Rosemary não era tão inocente quanto diziam. Secretamente, ela havia seduzido Harrison, escondendo tão bem que nem mesmo Gustavo sabia. O que você está dizendo? A máscara composta de Rosemary se quebrou. Sou inocente com o pai do Gavi. Você sabe melhor, seja verdade ou não, disse Micaela. Cansada de desperdiçar palavras, ela se virou para sair. Rosemary, em pânico, estendeu a mão para ela. Espera, esclareça o que você quer dizer. Solta! Micaela afastou a mão. Rosemary cambaleou para o lado, mas uma figura de repente avançou, estabilizando-a a tempo. Mickey, comporte-se! A voz de Gustavo era cortante. Seu braço protegia Rosemary enquanto ele lançava um olhar cheio de decepção. A senhorita Mitchell é a filhada do General Freeman, uma convidada da família Simpson. Não traga os hábitos grosseiros que você aprendeu na sua vida de origem humilde para um evento como este e envergonhe a família. Por 3 anos, Gustavo a defendeu inúmeras vezes, sempre que outros zombavam de sua origem humilde. Ele colocava um braço em seu ombro e dizia firmemente. Minha esposa é a garota mais pura e limpa do mundo. Sua criação vale 100 vezes mais do que aquelas socialites superficiais e cheias de dinheiro. Mas agora, Micaela finalmente entendia que a proteção que ele oferecera não passava de uma mentira. As palavras que ele havia dito agora eram o que ele realmente pensava o tempo todo. De repente, um coro de gritos de porcos irrompeu a distância. Um caminhão transportando uma dúzia de porcos vivos entrou com força na mansão do Simpson. Homens com bastões conduziam os porcos, gritando ordens. Os porcos corriam descontroladamente, derrubando plantas em vasos e espalhando sujeira por toda parte, transformando o quintal em caos. E então alguém percebeu as tags. Cada porco tinha um nome. Braxton Freeman. Os porcos têm nomes? O rosto de Jordan congelou. Braxton Freeman era o nome do próprio General Freeman. Braxton chegou furioso, tremendo de raiva. Um porco tinha seu nome, mas os outros também carregavam os nomes dos membros da família Freeman. Jordan fincou a bengala no chão. Quem fez isso? Os empregados gaguejaram. Esses porcos foram enviados do mercado de Essex. O pedido foi feito pela senhora Lawrence. Jordan explodiu. Onde ela está? Tragam-na aqui. Logo Micaela foi arrastada diante dele. Achei que você tinha aprendido a lição.
disse Braxton, com nojo evidente no rosto. Mas rebaixar tanto por vingança? Típico de uma garota de origem humilde, nunca se encaixa na alta sociedade. Jordan, essa mulher é maldosa. Ela precisa de disciplina rigorosa. Micaela instintivamente olhou para Gustavo, mas ele apenas franziu a testa. O olhar já não continha confiança, e sim, profunda decepção. Mickey, você realmente pediu esses porcos? A pergunta foi um banho de gelo, apagando a última centelha de esperança em seu peito. Micaela cerrou os dentes, forçando-se a manter a calma. Eu não pedi os porcos. Se eu realmente pretendia humilhar o General Freeman, eu seria burra o bastante para deixar meu nome? Quem mais poderia fazer uma cena tão vil senão uma garota de origem humilde como você? Jordan bradou, ignorando seus protestos. Peguem-na e tranquem-na com os porcos. Deixem-na refletir. Os guardas pressionaram seus ombros. Soltem-me. Fui injustiçada. Micaela lutava desesperadamente, seus olhos avermelhados fixos em Gustavo. Gustavo, por que você não verifica? Por que você não acredita em mim? Enquanto encarava a histeria dela, os dedos de Gustavo se fecharam com força. A dúvida brilhou por um instante, mas no fim ele desviou o olhar, evitando seu desespero. Micaela parou de lutar. Ela quase esqueceu que sua reputação e inocência não importavam para Gustavo. Era exatamente isso que ele queria. Vê-la ser arrastada pela vergonha pública. Os guardas a empurraram, junto com os porcos, para uma sala. Quando a porta bateu, Micaela viu Rosemary na entrada. Ela torceu os lábios em um sorriso de canto, articulando silenciosamente. Boa sorte. Os porcos se agitaram e avançaram contra Micaela. Seu corpo frágil colidiu com a parede, a dor explodindo por todo o corpo. Logo, ela não conseguiu mais se sustentar e desabou no chão frio e lamacento, sua respiração curta e fraca. Por meio da névoa, ela ouviu a voz de Braxton. Ouvi dizer que Gustavo costumava gostar da Rosemary. Aquela esposa açougueira dele é ignorante e rude. Comparada a ela, Rosemary é de outro nível. Ele estaria melhor se divorciando dela e se casando com Rosemary. O tempo ficou borrado. A porta finalmente se abriu. Gustavo entrou e levantou Micaela, coberta de lama e hematomas em seus braços. A dor brilhou em seus olhos, embora seu tom carregasse reprovação. Mickey, você foi imprudente. O General Freeman não é comum. Ele tem ligações com o magnata dos cassinos de Las Vegas. A família Simpson não pode se dar ao luxo de ofender alguém assim. Para evitar que ele descontasse em você, não tive escolha a não ser concordar em me divorciar de você. Micaela se encostou nele, um sorriso amargo surgindo em seus lábios. Esse era o sonho de Gustavo, mas ele o transformava em um favor a ela, fazendo-a carregar o peso do divórcio. Com as últimas forças, ela o empurrou. Tudo bem, desejo a Rosemary uma vida inteira de felicidade. Gustavo congelou. Ele não esperava essa reação. Sem choro, sem súplica, apenas uma bênção. Ele rapidamente reprimiu a dúvida, mergulhando na alegria de se casar com Rosemary. O casamento foi rápido e apressado. No dia seguinte, Micaela fez as malas para o aeroporto. Ao sair do arco, encontrou Gustavo vestido de preto, ajudando Rosemary a entrar em um carro com vestido branco. Mickey, para onde você vai? Gustavo chamou. Ela olhou para ele, o tom carregado de mágoa. Relaxa. Não estou aqui para atrapalhar o casamento. Gustavo ficou tenso, se aproximando rapidamente dela. A cerimônia é só formalidade. Legalmente você ainda será minha esposa. Micaela sorriu silenciosamente. Gustavo não sabia que ela já tinha a certidão de divórcio. Naquele momento, ela não era mais sua esposa. Então, um comboio de carros de luxo chegou à mansão do Simpson. Guardas de terno preto saíram em massa. Olhem os ternos deles. São do emblema da família Lawrence de Las Vegas. O General Freeman deve estar realmente favorecendo ela. Ele até chamou o magnata do cassino pessoalmente. Parentes sussurraram surpresos. Jordan afastou Micaela e incentivou Gustavo. O que você está esperando? Leve Rosemary para cumprimentá-los. Gustavo ajeitou a gravata e conduziu Rosemary para frente, apenas para os homens de terno preto passarem por eles e pararem diante de Micaela. Eles se alinharam, curvando-se em uníssono. A voz do guarda principal soou. Senhorita Lawrence, Sir Lawrence há muito tempo se preocupa com você. Fomos enviados para buscá-la. A família Lawrence a recebe de volta ao lugar onde pertence. As palavras pairaram no ar, e por um momento, o silêncio caiu como um pesado manto. A família Simpson se encarava, suas expressões mudando rapidamente do choque para a total descrença. Alguém pensou. Chamaram ela de senhorita Lawrence. Mas Micaela é só uma simples açougueira. Como ela poderia ser a mesma senhora? Lawrence de alto perfil de Las Vegas? O sorriso de Gustavo congelou. Claro, ela compartilhava o sobrenome Lawrence, mas ele era casado com Micaela há 3 anos. Ele conhecia o passado dela melhor do que ninguém. Se ela realmente fosse neta do magnata dos cassinos, teria mencionado isso. E alguém do status dela não teria passado anos trabalhando duro em mercados e cozinhas sem reclamar. Enquanto sua mente corria, Jordan foi o primeiro a reagir. Ele deu um passo à frente, um sorriso forçado estampado no rosto. Você está enganado. Ela é minha ex-nora, não uma tal senhora Lawrence. Os guardas de terno preto ficaram tensos. Você ousa tratá-la assim?
Jordan congelou, atônito por um mero guarda ousar falar com ele daquela forma. Quando abriu a boca para retrucar, Gustavo segurou seu braço, os olhos escuros e firmes enquanto se virava para Micaela. Mickey. O que está acontecendo aqui? Micaela nem sequer olhou para ele, como se o homem à sua frente não fosse nada além de ar. Winston, vamos, disse calmamente, o tom absoluto, sem deixar espaço para discussão. Sem dizer mais nada, ela seguiu os homens de terno preto até o Maybach preto estacionado na calçada. O comboio seguiu em uma linha imponente. Todos os outros ficaram paralisados, sem saber como reagir. Gavi, você não deveria ir atrás dela? Rosemary finalmente quebrou o silêncio, a voz suave. Ela provavelmente está chateada. Por isso ela encenou essa pequena apresentação para se vingar de você. Encenado? A palavra atingiu Gustavo como um raio, acordando-o do transe. Claro, se Micaela realmente fosse a herdeira dos Lawrence, ela não estaria abatendo porcos, nem passaria 3 anos cuidando silenciosamente de uma casa. Ele acreditava que aquelas pessoas tinham sido pagas para encenar aquilo e envergonhá-lo no casamento. Reddit, contos e afins. A raiva substituiu a confusão em seus olhos. Os membros da família Simpson, ouvindo Rosemary, começaram a rir junto, zombando dele. Então foi tudo um drama encenado, hein? Gavi, não ligue para ela. O casamento vem primeiro. Mulheres como ela são só problema. Deixe ela fazer birra o quanto quiser. Eventualmente ela vai voltar rastejando. Senhora. Lawrence de Las Vegas? Que piada! Ela deveria se olhar primeiro. Os lábios de Rosemary se curvaram em um leve sorriso quase imperceptível. Rapidamente, ela disfarçou com um tom cuidadosamente atento. Micaela provavelmente ficou confusa por um momento, fingindo ser neta de Sir Lawrence. Como meu padrinho e Sir Lawrence se conhecem, vou falar por ela. Tudo deve ficar bem. Senhorita... Mitchell, você é tão sensata! Gavi tem sorte de se casar com você. Os convidados conversavam entre si, ignorando Micaela completamente. O falso drama diminuiu por enquanto. O comboio de casamento retomou sua viagem em direção ao hotel. Mas quando chegaram e abriram as portas, todos congelaram. O salão de banquetes, outrora luxuoso e romanticamente decorado, havia sido reduzido à ruína. Mesas e cadeiras tombadas, o bolo de casamento destruído, torres de champanhe desmoronadas e vinho espalhado pelo chão. Meu Deus, quem fez isso? Quem mais além da Micaela? Quem mais poderia ser tão insana assim? Quando viu a cena, o rosto de Gustavo escureceu de forma ameaçadora. Veias pulsavam em sua testa. Micaela prometeu que não invadiria o casamento, e ainda assim, ela veio, deixando um rastro de destruição. Com a fúria fervendo, ele pegou o celular e ligou para ela. Precisava saber o que ela estava planejando. O telefone tocou 1, 2 vezes. Então, uma voz fria e feminina cortou a chamada. Desculpe, o número que você discou está desligado. Gustavo congelou. Percebendo que Micaela o evitava deliberadamente, ele se irritou. Encontre a Micaela. Traga ela de volta para mim. Ele ordenou para seus homens. Os olhos de Rosemary se encheram de lágrimas enquanto observava o salão destruído. Gavi, fui eu que causei isso? Devo ir pedir desculpas para a Micaela? Não é sua culpa, disse Gustavo, segurando sua mão fria, o tom suavizando um pouco. Eu estraguei tudo. Ela age sem restrições. Rosemary apertou os lábios, a sombra da satisfação brilhando por trás das pálpebras baixas. Gustavo esperou no lounge temporário. Depois de um longo tempo, seu assistente voltou, com o rosto sério. Sr. Simpson. Gustavo, focado em arrumar um novo local para o casamento, não levantou os olhos. Micaela voltou a si? Em sua mente, Micaela não tinha para onde ir em Nova York. Se saísse, voltaria para sua vida simples. Seria fácil rastreá-la. O assistente hesitou. Senhor, nós não conseguimos encontrar a Sra. Simpson. A mão de Gustavo congelou no meio do movimento. O que você disse? Já verificamos em todos os lugares o Sr. Simpson. Nos mercados, supermercados, lojas e parques. Não há nenhum sinal dela. A testa de Gustavo se franziu. Como assim? Verificamos aeroportos, trens, terminais de ônibus. Nenhum registro de viagem. É como se a Sra. Simpson tivesse desaparecido. Gustavo respirou fundo, o pânico começando a corroer seu controle. Mesmo que tenham que virar Nova York de cabeça para baixo, encontrem ela. O assistente assentiu, mas ao sair hesitou. Sr. Simpson, o senhor já considerou que a Sra. Simpson pode realmente ser a neta do Sir Lawrence? Impossível. A voz de Gustavo cortou o ar, afiada e firme. Sou casado com ela há 3 anos. Eu a conheço de cabo a rabo. Qualquer um poderia ser a herdeira Lawrence neste mundo. Mas Micaela? Nunca. Seu assistente abriu a boca, hesitou e então engoliu o resto das palavras. Sem fazer mais som, ele se virou e saiu rapidamente. A sala ficou em silêncio novamente. Gustavo desabou no sofá, uma irritação inquieta corroendo-o, como se algo tivesse se alojado em seu peito. Só agora percebeu que esse desconforto vinha surgindo desde que Micaela começou a mudar. Gavi, você ainda não encontrou a Micaela? Rosemary entrou discretamente, acomodando-se ao lado dele. Talvez eu possa pedir ajuda ao meu padrinho,
Sua rede é extensa. Ele pode ter alguma pista. Não precisa. Gustavo balançou a cabeça firmemente. O General Freeman tem 1 milhão de coisas para fazer. Não o incomode com algo tão pequeno assim. Mas, se não conseguirmos encontrá-la... Se ela é capaz, é melhor ficar fora para sempre. O resmungo de Gustavo foi cortante, seu tom mascarando o desconforto que se retorcia dentro dele. Ele pensou. Micaela é uma órfã solitária, sem ninguém em quem confiar. Sem mim, ela não é nada. Mesmo que ela volte à vida de açougueira que conheceu, uma garota acostumada ao luxo e ao conforto nunca mais poderia se adaptar à sujeira e ao trabalho pesado. Pensando nisso, um traço de calma voltou à mente de Gustavo. Naquela mesma noite, um convite chegou à sua mesa. Um cartão elegante com relevo em ouro. Os convidados eram ele e Rosemary. Sir Lawrence deve ter ouvido falar do nosso casamento e nos convidou para comemorar. Os olhos de Rosemary brilharam enquanto examinava o cartão. Com o apoio de Sir Lawrence Gavi, sua carreira está prestes a disparar. O olhar de Gustavo demorou-se nas letras douradas, mas a empolgação não surgiu. Em vez disso, a imagem de Micaela o assombrava, repetindo-se várias vezes em sua mente. Ele pensou. Onde ela está se escondendo? O que ela está fazendo? Quando vai voltar? Com os pensamentos em crise, Gustavo e Rosemary embarcaram em um jato particular naquela noite, com destino a Las Vegas. Os cassinos da cidade brilhavam como constelações ao chegarem. Liderados pela equipe, eles avançaram para um quarto privado. Lá dentro, as luzes estavam fracas, e na cabeceira da mesa sentava-se uma mulher com um luxuoso vestido de noite, o rosto velado por uma máscara delicada. No instante seguinte, ela levantou o braço levemente, revelando um antebraço pálido e esguio. Os olhos de Gustavo se arregalaram de choque no momento em que viu a leve mancha de nascença marrom. Era quase idêntica à de Micaela. Antes que pudesse se recuperar da surpresa, o negociador avançou com uma reverência. Sr. Simpson, Srta. Mitchell, a Srta. Lawrence soube do seu recente casamento e quis convidá-los para um jogo, apenas uma pequena aposta da sorte. Gustavo piscou, saindo do transe. Ele olhou novamente para a mulher. Ela havia baixado o braço, e a marca de nascença estava escondida na luz tênue, como se fosse apenas um truque de sua mente inquieta. Gavi, você está bem? Rosemary puxou suavemente sua manga, percebendo sua distração. Você está se sentindo mal? Ele balançou a cabeça, reprimindo a inquietação que o consumia. Ele continuava repetindo para si mesmo que devia estar enganado. A mulher à sua frente, com cada movimento, gesto e gota de elegância, não tinha nada a ver com a Micaela simples e rústica que ele conhecia. Reunindo coragem, Gustavo olhou para a mulher na cabeceira da mesa, com a voz calma. E como a senhorita... Lawrence propõe que joguemos? Os dedos enluvados da mulher brincavam com as fichas à sua frente, o tilintar suave ecoando no quarto. O dealer se endireitou e anunciou em tom baixo. A senhorita Lawrence solicitou um jogo de segredos de leilão. Gustavo e Rosemary trocaram olhares, o mesmo lampejo de incerteza nos olhos. O dealer rapidamente colocou 2 pequenas pilhas de 20 fichas à frente deles. O negociante continuou. A senhorita Lawrence guarda muitos segredos que serão revelados um a um. Vocês podem fazer apostas para reivindicá-los. Quem vencer um segredo pode escolher mantê-lo ou revelá-lo publicamente. O jogo começou. O primeiro segredo diz respeito à própria senhorita Lawrence. As palavras do dealer mal desapareceram quando Rosemary jogou uma ficha. Ela sorriu ao pegar o papel lacrado, desdobrá-lo e ler em voz alta. A senhorita Lawrence já teve um cachorrinho chamado Gold. A tensão na sala diminuiu um pouco. Os próximos segredos eram triviais, fofocas inofensivas, e até rumores sobre desventuras românticas de celebridades. Quando a atenção de Gustavo começou a voltar para Micaela, o negociador mostrou uma fotografia e a colocou na mesa. Este segredo diz respeito à senhorita Mitchell. Eu? O estômago de Rosemary apertou. Um pressentimento surgiu dentro dela. Ela pegou uma ficha para apostar, mas cruzou o olhar de Gustavo pelo canto do olho e recuou imediatamente. Apostar no próprio segredo pareceria suspeito. Além disso, ela duvidava que a neta do magnata dos cassinos de Las Vegas tivesse algo comprometedor contra ela. Rosie, se preferir que eu não veja, não faço aposta. Percebendo sua hesitação, Gustavo estudou seu rosto, o tom suavizando, quase pedindo permissão. Ela forçou um sorriso suave e composto. Está tudo bem. Você pode apostar. Não tenho nada a esconder de você. A mulher na cabeceira da mesa esboçou um leve sorriso, como se já tivesse previsto a tempestade prestes a acontecer. Gustavo não hesitou mais. Ele deslizou uma ficha até o dealer e pegou a fotografia. Ele olhou casualmente no início, franzindo levemente a testa, mas conforme o conteúdo ficou claro, sua expressão escureceu instantaneamente. O rosto de Gustavo se contraiu e o coração de Rosemary disparou. O que é isso? Os lábios de Gustavo se comprimiram em uma linha fina e dura. Sem dizer mais nada, ele jogou a foto na mesa. Rosemary, preciso de uma explicação. Os olhos de Rosemary se arregalaram no momento em que viram a foto. O pânico brilhou em seu olhar. A imagem mostrava seu histórico de conversas com o dono da fazenda de porcos. Detalhava tudo. Ela ordenando mais de uma dúzia de porcos vivos, instruindo que cada um tivesse uma plaquinha pendurada no pescoço,
e que fossem entregues diretamente na mansão do Simpson. Cada pedido, ela especificava, deveria listar Micaela Lawrence como compradora. Os segredos fornecidos pela Sra. Lawrence não têm chance nenhuma de falsificação. Ela aposta a reputação do próprio magnata do cassino, acrescentou o dealer calmamente, como se antecipasse as desculpas de Rosemary. A expressão de Gustavo escureceu ainda mais. Gavi, isso não é o que você está pensando. Eu posso explicar. Rosemary se inclinou para a frente desesperada. Suas palavras foram interrompidas pelo traficante deslizando um gravador pela mesa. O próximo segredo também diz respeito à senhorita Mitchell. A voz do traficante ficou pesada ao dizer. E envolve outra pessoa, o pai do Sr. Simpson. Um trovão explodiu na mente de Gustavo. Seus olhos se arregalaram. O massacre de anos atrás, a ferida gravada em seus ossos ressurgiu. Ele havia enterrado aquela memória sombria por mais de uma década. E agora, alguém dizia que havia verdades ocultas entre Rosemary e seu pai. O rosto de Rosemary perdeu toda a cor. Não era mais possível desviar. Tremendo, ela empurrou todas as suas últimas palavras para fora. Gavi, juro pela minha vida, meus sentimentos por você nunca foram falsos. Mas você não pode ouvir esse segredo. Por favor, é pelo bem de todos nós. Os olhos de Gustavo escureceram, sua voz fria ao dizer. Você sabe qual é esse segredo? E eu... Rosemary abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. As fichas bateram com um som agudo e seco. Gustavo não hesitou, empurrando todas as suas fichas restantes diretamente sobre a mesa. Ele mal havia participado do leilão antes, deixando-o com muito mais fichas do que Rosemary. A rodada já estava decidida. Gavi, não! Não precisamos disso! Vamos voltar agora! Rosemary gritou, avançando contra ele como uma louca. Ele a empurrou para o lado sem pensar duas vezes. Rosemary caiu no chão frio, encolhendo-se de dor, um gemido baixo escapando de seus lábios. Gustavo parecia não vê-la. Ele pegou o gravador e apertou o play. Rosemary, posso ter sentimentos por você, mas você é amiga da minha esposa. Isso ultrapassa um limite. Se ela descobrir... A voz era de Harrison. Eu sei que é errado, senhor. Harrison, mas não consigo evitar, respondeu Rosemary entre soluços. Desde que eu possa estar com você, não me importo com mais nada. Os dedos de Gustavo apertaram o gravador com tanta força que o metal quase cedeu. Senhor Simpson, não se preocupe com os outros. Só me deixe ficar com você. A voz dela soava sedutora, quase provocante, seguida pelo farfalhar das roupas, gemidos e suspiros baixos preenchendo o quarto. A respiração de Gustavo falhou. O mundo pareceu desmoronar ao seu redor. Todos esses anos, ele havia culpado o pai pela ruína da família. Mas agora havia um segundo culpado. Rosemary? Sua voz tremia. Você disse que meu pai te agrediu? O rosto de Rosemary ficou pálido. Como uma louca, ela avançou, tentando pegar o gravador, mas os seguranças a seguraram com força. Senhora Mitchell, o jogo ainda não acabou. Nesse momento, o olhar de Rosemary se fixou na mulher à cabeceira da mesa. Quem é você? Por que está fazendo isso comigo? A mulher apenas curvou os lábios em um sorriso preguiçoso, os olhos indecifráveis. Para ela, aquele caos não passava de um espetáculo divertido. A senhorita Lawrence ainda tem um último segredo, anunciou o dealer. Trata-se da verdade por trás da morte da mãe do Sr. Simpson. Lance inicial, 10 fichas. Se ninguém der lance, a senhora Lawrence vai tocar imediatamente para todos ouvirem. Rosemary estremeceu, empurrando as últimas fichas que tinha. Eu quero! Vou dar lance pelo segredo! O dealer ergueu uma sobrancelha. Suas fichas não são suficientes, senhorita Mitchell. Mas neste cassino, partes do corpo podem ser usadas como garantia. Quer reconsiderar? Ela pensou. Mãos. Meus dedos? As pernas de Rosemary fraquejaram. Se não fosse pelos seguranças, ela teria desmaiado. Desesperada, gritou. Eu sou afilhada do General Freeman. Se ousarem me tocar, haverá consequências. O dealer riu. O General Freeman pode ter status, mas aqui é Las Vegas. Na frente de Sir Lawrence, ele não tem voz. Senhorita Mitchell, o tempo está acabando. Encurralado, Gustavo não pôde esperar mais. Pegou um canivete suíço da mesa e cortou o próprio dedo. Gavi, não! Rosemary avançou, frenética. Em pânico, ela também pegou a faca e cortou o próprio dedo. Um grito de arrepiar rasgou o ar. O sangue jorrou instantaneamente, espirrando pela mesa polida e pelo chão. Uma visão chocante e visceral. Enquanto via Rosemary cortar o próprio dedo só para ganhar um segredo, a última recha de esperança de Gustavo evaporou. Tudo o que restava era um silêncio frio e mortal. Ela estava tão desesperada para impedi-lo de descobrir a verdade, o que só podia significar uma coisa. A morte da mãe estava intrinsecamente ligada a ela. Ok, eu consegui. Rosemary respirou, a mão escorregadia de sangue, a voz trêmula e fina. Eu cortei. Agora me diga. O segredo... Mas a mulher na cabeceira da mesa apenas sorriu, um sorriso cruel, quase zombeteiro, e sem hesitar, pressionou play no aparelho que segurava. Espera! Rosemary gritou, olhos arregalados de terror. Você disse que eu podia trocar meu dedo por fichas. Eu já fiz isso. Você não pode voltar atrás na sua palavra. A voz do negociante era lenta, controlada e impiedosa. Senhorita Mitchell, talvez você não tenha me ouvido direito. Um dedo equivale a uma ficha.
Para reivindicar esse segredo, você precisa de 10 fichas. Isso significa, pelo menos mais 4 dedos. A cabeça de Rosemary parecia explodir. Mentiroso! Vocês são todos mentirosos! Um rugido ensurdecedor escapou de sua garganta. Naquele momento, a enorme tela atrás dele se acendeu, revelando uma gravação há muito escondida. Vídeo de vigilância. As imagens eram granuladas pelo tempo, mas as figuras eram inconfundíveis. Renata e Rosemary. Por que você fez isso? Os olhos de Renata ardiam de fúria, enquanto ela lançava um olhar fulminante para Rosemary. Não era para sermos melhores amigas? Você poderia ter tido qualquer um. Então por que ele? Você sabia que eu detesto uma destruidora de lares. Até o âmago. Rosemary cruzou os braços, a expressão carregada de desprezo. A cena fez Gustavo estremecer. A mulher na tela parecia uma estranha. Por que eu não consigo entender? Rosemary cuspiu, a voz cortante. Sou mais jovem e mais bonita. Por que você podia ser a glamurosa Sra. Simpson? Mas eu não? A posição de Sra. Simpson era minha, não sua. A raiva de Renata explodiu. Ela levantou a mão, dando um tapa no rosto de Rosemary. Você acha que eu não te mataria agora e faria você sentir as consequências de ser a outra mulher? Se puder, então tente. Rosemary zombou, completamente destemida. Seu marido não resiste a mim. Seu filho me vê como seu único refúgio. Me machuque e veja se alguém te poupa. Aquela provocação final quebrou o controle de Renata. Seus olhos ficaram vermelhos, e ela avançou contra Rosemary com uma faca de frutas. Um lampejo de movimento, e Harrison se jogou na frente de Rosemary. A lâmina cravou em seu peito. Renata, em pânico, tentou pedir ajuda, mas perdeu o equilíbrio na escada, caindo e morrendo instantaneamente devido a um ferimento fatal na cabeça. Rosemary, ajuda. Harrison ofegou, estendendo a mão para ela com sua última gota de força. Mas Rosemary instintivamente recuou, murmurando baixinho. Desculpa, eu só queria ser a Sra. Simpson, mas eu não preciso ficar com você. Gustavo vai me amar um dia. Ele vai me dar tudo que a família Simpson possui. Reddit contos e afins. O vídeo cortou abruptamente. A escuridão cobriu a tela. Gustavo sentiu como se sua própria alma tivesse sido arrancada. Gustavo, eu estava errada. Eu realmente sei que estava errada. Rosemary desabou no chão, tremendo, seus apelos incoerentes. O olhar de Gustavo ardia com uma raiva apocalíptica. Então não foi o destino que matou seus pais. Rosemary causou a tragédia. Gustavo deu um passo à frente, agachando-se lentamente, os dedos apertando o pescoço dela. Senhorita Mitchell, disse ele, a voz rouca e gelada. Confiei em você. Por que mentiu para mim? Por quê? O rosto de Rosemary ficou vermelho enquanto o sangue subia aos olhos. Sua respiração ficou superficial. Ao mesmo tempo, a mulher à cabeceira da mesa, que havia testemunhado silenciosamente toda a farsa, levantou-se lentamente para sair. O olhar de Gustavo se voltou para ela. Quem é você? Como você sabe de tudo isso? O que você quer? A mulher parou, então tirou o véu, revelando um rosto familiar. Micaela... Gustavo congelou, a mente em branco. Os olhos de Micaela desviaram, mantendo apenas um olhar frio e indiferente. Demorou um bom momento para ele processar o caos. Não é à toa que ela desapareceu de Nova York tão abruptamente, apagando todo vestígio de seus movimentos. Com sua identidade, ela podia fazer qualquer coisa. Mas Gustavo não sabia por que ela se disfarçou de uma simples açougueira e passou 3 anos comuns, cheios de fumaça e fogo, com ele em Nova York. Lá fora, a noite do cassino brilhava como uma galáxia de luzes de neon. Quando o relógio bateu meia-noite, todos os jogos pararam. O lendário Dominic entrou. Embora seu cabelo estivesse com mechas grisalhas, sua presença permanecia imponente. Seus olhos varreram a sala, e ninguém ousou encontrar seu olhar. Ele proclamou com autoridade. Hoje tenho algo a anunciar. Minha neta Micaela voltou para Las Vegas. A partir de hoje, o legado da família Lawrence será inteiramente dela para comandar. Sob os holofotes, Micaela subiu ao palco com um vestido deslumbrante, abraçando o avô com força. Quando os aplausos diminuíram, ela pegou o microfone e falou claramente. Nos últimos 3 anos morei sozinha em Nova York, casada com um homem lá. No momento em que suas palavras caíram, a sala explodiu. Quem é esse sortudo, casando com a neta do magnata do cassino? Isso é uma vida inteira garantida. Ouvindo o burburinho, Micaela curvou os lábios em um leve sorriso autoirônico. Eu já pensei que se escondesse meu nome e perdesse minha auréola, poderia encontrar alguém que me amasse pelo que eu realmente era. Mas a realidade provou o contrário. A pobreza não compra sinceridade. Só convida a uma traição mais profunda. Naquela época, eu fiz uma promessa. Se meu parceiro conseguisse passar por um teste de 3 anos, eu transferiria parte das minhas ações para ele e o ajudaria a construir seu próprio império em Las Vegas. Infelizmente, essa promessa permanece não cumprida. A partir de hoje, assumirei oficialmente o controle total do grupo Lawrence e retomarei meu destino com minhas próprias mãos. Quanto ao amor... Ela fez uma pausa, o olhar se aguçando com determinação. Mesmo sem isso, ainda viverei com ousadia e brilho. O salão explodiu em aplausos estrondosos.
A notícia de Micaela assumindo a família Lawrence se espalhou pela internet como fogo. Manchetes explodiram por toda parte. A neta do magnata do cassino se disfarça de açougueira para buscar o amor, mas é traída no final. O marido dela se arrepende tarde demais. Oportunidade perdida? O herdeiro do grupo Simpson vira as costas para a neta do magnata dos cassinos, preferindo uma professora envelhecida e decadente. Reversão dramática. Rumores sobre o tratamento severo da família Simpson à herdeira Lawrence acabam tendo efeito contrário. Tarde demais para se agarrar ao poder agora. A família Simpson naturalmente viu as manchetes imediatamente. O primeiro a perder a compostura foi Jordan. Ele quase bateu o telefone no ouvido de Gustavo, a fúria praticamente transbordando em sua voz. Gustavo, Micaela é na verdade a herdeira Lawrence. Isso não é pouca coisa. E você ficou no escuro por 3 anos inteiros? Agora todo mundo está zombando da gente por sermos burros. Estou avisando. Faça o que for preciso para trazer Micaela de volta. Se falhar, nem pense em voltar para a família Simpson. Gustavo se refugiava em Las Vegas, enfrentando a tempestade de escrutínio da mídia todas as noites. Todas as noites, ele sonhava com aqueles dias em Nova York com Micaela, com a vida comum que tinham juntos. Tarde da noite, depois de longas horas de trabalho, Micaela sempre corria para seus braços, vestida com roupas de casa macias e confortáveis, inclinando a cabeça para plantar um beijo doce em seus lábios. Certa vez, ele mencionou casualmente que queria a carne cozida que sua avó costumava fazer. Ela passou a tarde inteira cozinhando, pequenas queimaduras vermelhas marcando suas mãos pelo óleo quente, mas perguntou inocentemente, olhos brilhando: "Está bom?" Micaela se preocupava com suas longas noites, e frequentemente ficava acordada organizando a montanha de arquivos para ele. As mensagens que ele enviava sempre eram respondidas instantaneamente. Ela nunca o deixava esperar nem um segundo. E ainda assim, a mulher que o amava tão intensamente agora não o queria de jeito nenhum. Micaela bloqueou todos os contatos dele, ordenou que sua equipe o vigiasse como um falcão e proibiu que ele se aproximasse dela. Gustavo passou 2 meses em Las Vegas esperando em vão por uma chance de ver Micaela. Até que um dia, durante uma refeição, ele encontrou a assistente dela, o dealer do cassino. Inesperadamente, o homem foi direto até ele. "Senhor Simpson", disse ele calmo, mas deliberado. "Precisamos conversar." Pela primeira vez em semanas, uma faísca acendeu nos olhos opacos de Gustavo, como um homem se afogando agarrando um salva-vidas. O homem sentou-se de frente para Gustavo, serviu uma xícara de chá fumegante e falou baixinho. "Trabalho ao lado da senhorita Lawrence há 20 anos. Fora Sir Lawrence, ninguém a conhece melhor do que eu. Ela é meticulosa, mas nunca mimada. Quando caía na lama quando criança, levantava, se sacudia e ria como se nada tivesse acontecido. Era brilhante de mente, mas ingênua em assuntos do coração. Toda vez que um homem a enganava, ela segurava uma boneca, se escondia no quarto, chorava e sussurrava que ninguém jamais poderia realmente amá-la. Ela nasceu no privilégio, valorizando a dignidade acima de tudo. E ainda assim, foi tola o suficiente para doar suas coisas mais preciosas sem hesitar, só por alguém que amava." O homem parou, respirou fundo para se acalmar e encontrou os olhos de Gustavo. "Sr. Simpson, você não faz ideia do quanto ela te amava." Gustavo fechou os olhos com força. Seu coração parecia perfurado por uma lâmina cega, a dor se retorcendo atrás de seus olhos. O homem continuou. "Quando ela foi para Nova York pela primeira vez, eu a segui em silêncio, preocupado com ela. Eu a vi espremida em um cômodo minúsculo ao lado do mercado, chorando. Ela enxugou as lágrimas, forçou um sorriso para os clientes e continuou seu trabalho. Eu a observava participar de eventos que não gostava, suportando zombarias sutis sem reclamar. Eu a vi engolir toda a humilhação e tristeza e ainda assim, no momento em que te via, ela se iluminava, escondendo toda a sua dor. Mas no fim ela perdeu a aposta." Gustavo abaixou a cabeça, a dor no peito quase sufocante. Ele respirou fundo, trêmulo. Quando falou novamente, sua voz tremia incontrolavelmente. "Eu falhei com ela. Eu..." Sua mão pressionou a testa, um soluço quebrado escapando de sua garganta. "Eu daria o resto da minha vida para consertar isso. Se ao menos ela me desse uma chance, mesmo que fosse uma..." O homem normalmente imperioso agora parecia uma casca, esvaziado de alma, irradiando um ar pesado e mortal. O assistente de Micaela balançou a cabeça lentamente. "Sr. Simpson, a senhorita Lawrence já lhe deu todas as chances. Se você realmente tivesse notado ela em qualquer momento desses 3 anos, nada disso teria acontecido. Estou aqui hoje para dizer que, se você não voltar logo para Nova York, a senhorita Lawrence garantirá que o grupo Simpson nunca se recupere." As palavras atingiram Gustavo como se fosse lançado em uma escuridão sem fim. Ele se endireitou de repente, os lábios tremendo, incapaz de formar uma única palavra. Naquele momento, conversas ao acaso de um casal próximo chegaram até ele. Ouvi dizer que quando a senhorita Lawrence voltou, pretendentes se alinharam para ela, e ela dispensou todos. Nenhuma surpresa para alguém como ela. Mas o herdeiro da família Marshall está muito sério nesta rodada. Ele diz que vai tê-la de qualquer jeito. Os olhos de Gustavo brilharam, os nervos à flor da pele. Ele se levantou, indo até a mesa deles. "Micaela ainda não está divorciada. Ela tem um marido. Esses homens não têm chance."
Sua voz balançava à beira da loucura, atraindo vários olhares cautelosos. Então, seu telefone tocou com urgência. Instintivamente, ele atendeu. Sr. Simpson, há um pacote há muito atrasado no seu escritório. Enviado do Tribunal de Nova York. Devo encaminhar para Las Vegas? Disse a voz da secretária. Gustavo sentiu o peito apertar. Abra, agora! Logo, o som de papel rasgando veio pela linha. Sr. Simpson, é sua certidão de divórcio com a Sra. Lawrence. Gustavo nem percebeu como tinha saído do restaurante. Ele encarava fixamente a foto do certificado de divórcio enviada pela secretária, o corpo todo gelado até os ossos, dormente e trêmulo. Quando eu assinei isso? Eu não lembro. Pensou. A chuva começou a cair forte. Gustavo parecia imune ao frio, caminhando sob a tempestade como se fosse um cadáver vivo. As gotas geladas escorriam pelo cabelo e encharcavam o terno caro, apagando a última centelha de esperança no seu coração. Quando voltou a si, já estava no telhado do Lawrence Group. Cada momento dos últimos 3 anos desmoronava dentro dele. Ele usou a mulher que mais o amava, apenas para abrir caminho para a inimiga que arruinou sua vida. Ele pisoteou o amor de Micaela, esmagou sua dignidade e tratou seu coração como se não fosse nada. Ele realmente era um idiota. Nesse momento, seu telefone tocou novamente. A voz de Jordan era afiada, carregada de raiva. Gustavo, quando você vai trazer a Micaela de volta? Se não fosse por você ter julgado mal as pessoas e tratado ela de forma tão desprezível, a família Simpson já teria dominado as ações do Lawrence Group e estaria no topo em Nova York. A chuva não parou, Gustavo. Ele levantou a cabeça devagar, a voz rouca, quase sufocada. E você? Houve uma pausa do outro lado. O quê? Quando você insultava a Mickey chamando ela de garota açougueira, humilhando ela na frente de todo mundo, em que você é melhor do que eu, um homem que se rebaixava a esse nível? Seu vovô. Gustavo o interrompeu, fechando os olhos enquanto uma lágrima quente escorria pelo rosto, sendo imediatamente levada pela chuva. Eu achava que a Rosemary era minha salvação, a única luz na minha vida. Mas agora eu vejo. Foi ela quem me arrastou para essa escuridão sem fim. E a pessoa que eu deveria ter amado? Eu empurrei direto para o inferno. Pessoas como eu não merecem viver. A voz de Jordan vacilou, em pânico. Gustavo, o que você está fazendo? Não faça isso! Mas a linha caiu. Só restou o tom vazio da chamada encerrada. Micaela ouviu por uma transmissão ao vivo. Na tela, Gustavo estava sozinho na tempestade, sua silhueta frágil, como se o vento pudesse levá-lo a qualquer momento. Ela respirou fundo e saiu da live sem hesitar. Ela já o amou profundamente, a ponto de cozinhar para ele, cuidar dele e aceitar tudo em silêncio. Mas agora, ao vê-lo sofrer, percebeu que já não sentia mais aquela dor. Recostada na cadeira, fechou os olhos e deixou a mente voltar ao primeiro encontro deles. No evento de casamento, ele usava uma camisa branca impecável, olhos suaves ao olhar para ela. Acordar cedo e trabalhar até tarde deve ser exaustivo. Seus olhos eram brilhantes, como estrelas que ela achou que finalmente tinha alcançado. A notícia de Gustavo pulando do prédio virou manchete. Ele sobreviveu graças a um airbag, mas entrou em estado vegetativo. O grupo Simpson desmoronou sem herdeiro. As ações caíram, e o pânico tomou conta. Micaela soube de tudo pelas notícias. Naquele momento, já havia assumido totalmente o grupo Lawrence e começado sua nova vida. Ela tentou enviar mensagem ao seu eu do futuro novamente, mas o silêncio permaneceu. Até que, quando já não esperava mais resposta, uma mensagem longa chegou. Mickey, parabéns. Por causa da sua coragem, os próximos 10 anos do destino finalmente foram reescritos. Isso também significa que eu, aquela que lutou contra arrependimentos e dores sem fim, logo desaparecerei. Obrigado por vencer essa rodada para mim. Obrigado por viver a vida que eu sempre quis viver. Todos esses anos no hospital psiquiátrico, eu só queria voltar ao passado. Prometi a mim mesma fazer o que realmente importa, em vez de ser tola por amor. Mas agora quero te dizer, o amor ainda é precioso, e seu futuro ainda está cheio de possibilidades. Nunca se sacrifique por ninguém. Cada lágrima que você derramou vai virar coragem. Levante-se até o sol e voe livre. Ah, e vá à sua loja favorita no lado sul. Faça um churrasco. Em 10 anos, ela vai desaparecer. Adeus, Mickey. Adeus. Outro eu. Obrigado, tempo e destino, por nos permitir nos encontrar. Viva em paz e felicidade, para sempre. Os dedos de Micaela apertaram o celular. As lágrimas caíram livremente na tela. Aquilo parecia um sonho impossível, mas ela sabia. Era a redenção que outra versão dela havia conquistado com 10 anos de dor. Ela respirou fundo e digitou lentamente. Eu acredito que nós duas vamos ser felizes. Enviou. Lá fora, a chuva finalmente parou. Um raio de sol atravessou as nuvens e iluminou a mesa de Micaela com um brilho quente e dourado. Fim, que Deus te abençoe.